Bem-vindos, e hoje a gente vai falar do caso do homicídio do petista pelo bolsonarista. Em Foz do Iguaçu, dia 9 de julho de 22, o guarda municipal Marcelo Luiz de Arruda foi morto a tiros na madrugada de domingo pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho. Arruda comemorava sua festa de 50 anos com temas vinculados ao PT e à candidatura Lula. Marcelo Arruda levou 3 tiros e Jorge Guaranho também foi atingido. Ambos foram socorridos, mas Arruda não resistiu e morreu na madrugada de domingo. Guaranho está se recuperando e já teve sua prisão preventiva decretada. A vítima era casada, pai de 4 filhos e exercia a função de guarda municipal há 28 anos. Também era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu e tesoureiro do PT local. Nas eleições de 2020, saiu candidato a vice-prefeito de Foz pelo Partido dos Trabalhadores. O crime teve motivo torpe e, tecnicamente, não será enquadrado como crime de ódio político ou contra o Estado Democrático de Direito por falta de elementos para isso. Então, novamente, boa tarde, doutor Rabelo. Estamos aqui para discutir esse caso recentíssimo que gerou muita discussão política, inclusive, né? Fora da técnica jurídica, em decorrência aí do tempo que a gente está vivendo de divisão da sociedade. Isso daqui, na verdade, é uma consequência dessa divisão da sociedade. E muitos defendem que o homicídio, embora seja qualificado, ele deveria ser considerado crime político. E o doutor Rabelo vai nos dar a opinião dele a respeito dessa questão. Bom, boa tarde, doutor Pedro Sabordelli. Essa questão é uma questão controvertida, mas eu não vejo aí como crime político. E lamentável o resultado de tudo isso, né? Que coisa mais desproporcional, absurda. Dos dois lados, né? Quer dizer, infelizmente o Marcelo aí faleceu e o Guaranhos vai sentar no banco dos céus do Tribunal do Júri. Agora, veja como a coisa evolui rapidamente para uma tragédia. O Marcelo, no direito dele lá, estava comemorando o aniversário dele lá com a motivação, tinha um motivo lá, o Lula e a candidatura do Lula. Quem sou eu para dizer se certo ou errado? Isso aí é problema dele. A festa era particular, não estava numa praça pública fazendo campanha política. Mesmo que tivesse, ele estaria no direito dele de apoiar o candidato A ou B. O outro cidadão lá, o Guaranhos, foi lá e provocou, né? Ele provocou, ao que consta, né? A gente não sabe, porque as testemunhas que existem, elas são todas favoráveis à vítima. Sim. Né? São todas testemunhas aí do círculo de relações da vítima. Evidentemente que elas não vão falar contra a vítima, né? O que existe. Mas mas eu não ouvi nas filmagens nenhuma menção do Guaranhos lá, ao Bolsonaro, etc e tal. Não tem como ver, né? Não, você pode separar o som. Você pode. Existem técnicas onde você separa os sons. Né? E até hoje eu não ouvi nada nesse sentido. Mas me parece que o início da discussão deles foi ligado à política, à preferência. Hoje nós temos uma polarização a nível Brasil entre Bolsonaro e Lula, né? E isso aí é mais ou menos como torcida de Flamengo e Fluminense. Sim, como torcidas aí de Corinthians e Palmeiras, como clássicos de futebol. Para quem não tem cabeça, né? A gente mas exatamente isso aí. Veja como é absurdo. Por falar para os fanáticos, né? Como é absurdo brigar por causa de políticos. Os caras não estão nem aí para ninguém. Só querem saber deles. E aí vão 2 pessoas que deveriam ter, são agentes de segurança, são agentes públicos de segurança. Um era agente penitenciário, o outro era guarda municipal. E a esposa da vítima ainda era policial civil, ao que me parece. Todos andando lá legalmente armados em razão da função pública que exercem. Pessoas que presume-se que devam ter equilíbrio
para exercer essa função pública e andar armado, aí você vê terminar numa tragédia desse tamanho. Veja as pessoas todas envolvidas. E eles, na verdade, pelo exercício do cargo, deveriam ser os mais preparados. Pronto, exatamente. Veja o despreparo de todas essas pessoas, todos esses personagens. A partir do momento em que esse Jorge Guaranhos foi lá e provocou, ao que parece que ele é provocado, e o Marcelo em retorção jogou pedra ou terra ou alguma coisa para dentro do carro desse Guaranhos, que estava armado, ele mostrou a arma nesse primeiro momento. Sim, ele chega, eles têm a discussão. Então eu não sei se eles sabiam quem ele era, mas sabiam que ele estava armado. Dizem que ele teria prometido voltar. Pior ainda, porque se ele prometeu voltar, eles sabiam que ele iria voltar armado e sabiam que a situação poderia ter esse desfecho. Tanto que esse Marcelo se municiou. Claro. Foi lá, pegou a arma, não sei se a esposa dele estava armada. Eu suspeito que ela estava armada, porque existem cartuchos de 380 e existe um cartucho de .40, que normalmente é a arma utilizada pela Polícia Civil. Então tem um disparo de .40. Por que é que essas pessoas não acionaram a polícia militar? Pergunta-se. A partir do momento em que houve aquele entreveiro, aquela discussão, que tinha tudo para evoluir para o que evoluiu, por que é que não acionaram a polícia militar? Percebam que a pessoa, esse Jorge Guaranhos, ele saiu, foi até a casa dele deixar a esposa, ou deixou a esposa em outro lugar, não se sabe aonde, mas houve um intervalo. E ele voltou disposto a levar coisas vias de fato, não sei o que ele pretendia, mas matar eu acho até que não era a pretensão dele. Eu discordo. Eu acho que não era a pretensão dele, porque se a pretensão dele fosse de matar, num crime de ímpeto, ele teria matado ali Aí que tá. Ele teria matado o Marcelo uma hora. O crime não foi de ímpeto. O crime foi depois, no primeiro momento que ele vai lá provocar, foi ímpeto. Se ele tivesse... Mas se ele tivesse agido por ímpeto, ele tinha, independentemente da mulher e do filho dele estar junto, ele tinha atirado. Pois é, mas então ele falou, opa, peraí, eu não vou atirar agora, porque minha esposa e meu filho estão juntos. Levou eles embora, retorna sozinho e aí ele comete um homicídio. E pra mim ele ia matar mais gente. Não. Se o Marcelo não derruba esse cara, ele ia matar. Foi o Marcelo que derrubou. Ele não foi o Marcelo. No tiro? Ah, não, tudo bem. Quem derrubou ele foi a mulher. E veja, essa foi a mulher do de Marcelo que ela derruba ele e quando ele cai, eu acho que quando ele está caindo, ele é atingido. Marcelo atirou quando a esposa dele... Eu acho que esse negócio de, por que não chamou a polícia, né? Cara, no momento ali... Não, mas veja, ia querer colocar a culpa na vítima, mas sabe? Colocar a culpa em vítima, eu não estou colocando culpa nem em A nem B. Por que você não chamou a polícia? Na verdade, você tem que esperar de agentes de segurança pública um mínimo de raciocínio lógico. Uma situação como essa, que tinha tudo para evoluir para o que evoluiu, se a polícia militar chegasse ali e imediatamente quando esse Guaranhos chegasse ao local, ele ia se sentir intimidado, jamais ele iria fazer o que fez. Jamais teria tido esse desfecho. Olha, para mim, esse camarada aí deu algum estalo mental na cabeça dele, porque, cara, ele tá num churrasco, ele vê pelas imagens que estão fazendo a festa lá na associação, ele sai do churrasco, a mulher dele vai lá, eles se identificam, é polícia, a mulher a esposa do Marcelo fala, é polícia também, polícia. O cara não tá nem aí, ele saca a arma e mete fogo. Não. O cara saca a arma e mete fogo. Existem dois momentos, espera aí um pouquinho. Existem dois momentos, e você veja, você não sabe o que norteou a conduta do cara. É desatino. Isso é fato. Agora, você não sabe o que o outro falou lá de dentro, porque ele estava fora, conversando com a mulher do cidadão, Marcelo, que foi vítima, ele estava armado fora
e de repente ele faz que vai para dentro e atira. Então veja, alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa o camarada disse lá de dentro. Não foi assim. Não que justifique, não justifica. Não justifica, mas quando você tem um balde de gasolina, se você acender um fósforo, o vapor da gasolina vai fazer explodir tudo. Entendeu? Então a situação gera uma situação tensa. Não tinha nada. Não, a situação estava... Quem criou a tensão, quem criou a situação, foi o réu, cara. Foi o Guarani. Mas e daí? Aí daí você pode ir na festa dos outros? Veja, eu não estou aqui defendendo ele não me contratou ainda. Quem sabe? Então, calma que eu quero fazer um exercício. Eu vou defender ele. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem uma situação tensa, você não deve agravar essa situação, você deve mediar essa situação. E isso é um treinamento que todo agente de segurança pública deve ter. E eles não tiveram essa isenção. Não interessa se o camarada provocou, se não provocou, não estou discutindo aqui. Não é questão de provocar. A questão se a gente está no mesmo ambiente e se provoca é uma coisa. Agora o cara sair de onde ele está para ir lá... Existem inúmeras teorias. Diz que ele era diretor da associação. Eu vi isso. Que a associação não poderia... na associação não poderia haver festa com conotação política, etc. Então, dizem isso, dizem que a esposa dele tinha sido convidada para a festa, que ele foi levar a esposa lá. Não, espera. Grupo WhatsApp. Não, mas dizem. Mas veja. É fonte de grupo. Você sabe o nome de quem falou na primeira? Então daí você não pode desprezar simplesmente o que aconteceu. Agora, exatamente o que aconteceu. Tinha uma festa de familiares, de amigos, e um maluco apareceu. Uma festa de aniversário. Não, veja. Uma festa de aniversário. Tudo isso, lógico, que vai aparecer. É como eu disse, existem gravações, ótimo, você tem filtros que separam a voz e você vai saber o que um falou e o que o outro falou. Porque não é possível, o camarada não vai lá a troco de nada, porque o cara está botando... Eu não sei se aquela câmera... Você está colocando lá a foto do Lula, o balão do Lula, camiseta do Lula, pô, isso é problema do cara. Exatamente. Quer idolatrar bandido de um lado ou de outro, o problema é deles. Agora, quando a coisa ultrapassa aquela linha divisória da razão e da loucura, pelo amor de Deus, que é isso? Pessoas se matando por causa de dois candidatos, dois políticos, que não valem, não justificam esse tipo de discussão. Agora, vai lá, vota no Lula, teve muito jornalista que defende, tem muito jornalista que defende que sim, é um crime político. Tá? Só que a lei diz que para ser um crime político teria que colocar em risco a segurança do Estado democrático de direito. Tá? E tanto não é que no dia seguinte ao acontecido, foi na madrugada de domingo, na segunda-feira protocolaram um projeto para estabelecer como hediondo divergência política. Crimes de homicídio cometidos por divergência política passariam a ser hediondos. Muito embora eu acho que é motivo torpe, né? Hediondo é o que os políticos fazem nesse Brasil. Genocidas, ladrões, não se contentam em ganhar o que ganham. Verba de merenda, de hospital, de educação, os camaradas surrupiando, assaltando os cofres públicos. Aí vem com esse tipo de besteira. Mais besta é quem discute política e parte para as vias de fato e parte para uma situação como essa, porque o início da discussão foi política. O que motivou a discussão foi a diferença de opinião política. Foi o móvel da discussão, que originou a discussão. Aí as ações de cada um, porque aparece bem claro ali nas imagens que existem, que o Aranha manobrando o carro para ir embora, não sei. O outro vem, joga terra ou pedra, não se sabe o que ele jogou. Alguma coisa ele jogou. Sim. Não tem como dizer que não jogou nada. E o outro mostra a arma. Então veja, se ele tivesse intenção de matar já, não, vou matar porque esse camarada é eleitor do Lula, é um voto a menos. Coisa mais insana. Não, ele não atirou. Ele foi para casa deixar a família e talvez
tivesse intenção de humilhar o outro, chegar lá e dizer, pô, desfaz aí, sei lá qual que era a intenção dele. Não vai se saber o que um maluco desse pretendia. Agora, mas veja, crime político eu não entendo que seja. Não, crime político tem que haver um atentado ao Estado de Direito, né? Ao Estado democrático de direito. Não, também não entendo que seja o caso, eu entendo que seja o caso, foi divergência política, motivo torpe ou fútil, a discussão agora é essa. Teve muito jornalista que falou que era crime político. Mas o jornalista fala sem saber. Não, tudo bem, mas fala. A gente tem tantos casos. A controvérsia, na verdade, jurídica seria essa hoje trazida aqui, né? Caso de rabulagem, já pronto todo dia. Né? Se você for ligar a rádio aí, você vai ouvir aí jornalistas falando como se fossem doutrinadores aí, dando lições de direito e etc e tal, como se entendesse muito. Deve ter um departamento jurídico instruindo ele com informações e daí o camarada dá uma de catedrático, né? E olha só, a questão agora é a discussão se foi motivo torpe ou fútil, muito embora ao final isso não importe muito, porque é crime hediondo, qualificado de qualquer forma. A qualificadora do elemento surpresa não existe porque todo mundo ali esperava a volta dele. Foram duas qualificadoras, o motivo torpe e ter colocado em risco a vida de outras pessoas. Expôs a risco a vida, era cheio de gente ali. O camarada entrou atirando, ele atirou lá para dentro, poderia ter acertado criança, poderia assassinar um monte de gente, realmente Então olha só, um jurista disse que o motivo torpe é todo motivo que desmerece. Aqui é só uma questão jurídica de classificação do crime, né? Qual foi a motivação qualificadora? Sim. Motivo torpe é todo motivo que desmerece o sujeito. Se estou fazendo isso, estou dizendo que a opinião política do sujeito autoriza que ele seja eliminado. Isso me parece um motivo torpe. Então ele teve essa leitura de que, na verdade, como você tem essa opinião, eu estou te desmerecendo, então houve uma torpeza, né? Outro aqui, que é o Miguel Reale Júnior, né? Que entende que é motivo fútil. Eu entendo que é fútil. Porque ele entende que a motivação seria a homenagem em torno da figura do Lula. Então, em decorrência desta homenagem, foi que ele cometeu o homicídio, né? Então, a motivação... É que a motivação no homicídio, ela importa muito, né? Não, mas a futilidade desse caso aí, eu colocaria na desproporção que existe se a vítima aqui, o Marcelo, né? O Marcelo jogou areia, jogou terra, estava fazendo festa de Lula, camiseta de Lula, bandeirinha de Lula, e isso desagradou o outro que foi lá reclamar, incomodar, externar. Dizem que ele externou, gritou Bolsonaro e tal. A gente não sabe se isso é real, mas existem investigações e as investigações vão esclarecer. Mas eu digo que a desproporção da discussão que houve do que o Marcelo teria feito para a reação posterior do Aranhas é que qualifica esse crime como fútil. Sim. Ele tirou a vida de uma pessoa, ele expôs a risco outras tantas. Que eu queria explicar, na verdade, que o pessoal que está vendo é leigo, né? É que a motivação do homicídio, o porquê você matou e como você matou, ela interessa na classificação do tipo penal. Então, se você matou por um motivo fútil, se você matou por um motivo torpe, esse homicídio ele é qualificado. Então, a pena mínima de 6 anos vai para 12. Tá? Da mesma forma, o meio que você utilizou. Se você utilizou um meio que impossibilite a defesa da vítima, ou um meio insidioso, cruel, matou por fogo, por exemplo, né? Então, o meio que você utiliza também qualifica esse homicídio. O homicídio sai de simples, que é de 6 anos, para a pena mínima de 12 anos. Tá? E a máxima também aumenta. De 20 vai para 30, salvo engano, acho que é isso. Né? Então, por isso que é importante classificar a motivação. A motivação pode ser a legítima defesa também. Matei para me defender. E aí você tem um excludente. Né? Nesse caso não existe. Não. Porque a agressão, entre aspas, se fosse dizer que o jogar pedras ou jogar terra, vamos dizer que o Marcelo tivesse armado e fizesse menção de sacar e o outro entendesse
que estava no estado de legítima defesa e atirasse imediatamente, aí configuraria uma legítima defesa, mas não fazer o que ele fez, não. Ir embora e voltar e atirar no assim, agora fazendo... E tem também o homicídio privilegiado, né? Quando o réu, quando o homicida atua, comete o ato imediatamente mediante violenta emoção, tomar um tapa na cara, ou alguma coisa nesse sentido. Uma ofensa muito grave, né? Agora, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, se você fosse defender o bolsonarista aqui, o que você alegaria? Bolsonarista não, esqueci o nome, o Guaranho aqui. O que você alegaria, doutor Rabelo, num eventual júri? Nem posso dizer que por cima, né? Não, aí você também está querendo demais, né? Porque depois aparece um caso parecido e aí você quer que eu entregue ouro pro bandido? Então eu vou. Eu diria assim, eu tentaria desclassificar para o privilegiado, desclassificar as qualificadoras. Tem que ver como é que... Mas não pediria absolução Não, mas absolução com base no quê? Legítima defesa. Como legítima defesa? Os advogados deles estão dizendo que houve legítima defesa. Não tem legítima defesa. Sim, mas tudo bem, cada um. Exatamente. É a maneira que acha correta. Sim. Agora, nesse caso, existe também um porém. A autoridade policial faz as investigações, dá uma classificação provisória. O delegado vai fazer lá o relatório é o resumo dos fatos, o que a investigação apurou. Não deve dar opinião. Aí toda aquela grita dos partidos políticos, crime político e não sei o que e tal, já querem demonizar e levar o troço para o lado da política, né? Porque a discussão se originou por questões políticas e os políticos, como sempre, querem explorar isso aí para capitalizar voto. Que coisa indecente, né? Trabalhar um pouco. E, enfim, a autoridade policial não tem esse poder. Quem vai dar as balizas da acusação é o Ministério Público, é o órgão do Ministério Público, o promotor de justiça. Aí vieram falar, não, deslocar a competência para a Polícia Federal, que tem que investigar. A Polícia Federal não tem que investigar nada nesse caso, porque é um caso cuja competência da Justiça estadual. Também acho. Então, veja como os políticos são podres. Eles querem sempre capitalizar voto em cima de desgraça até. Eles não estão nem aí. Não interessa quem morreu, se os filhos da pessoa que morreu vão passar necessidade, se a esposa vai passar necessidade, se tem filho pequeno, se não tem. Não estão nem aí com quem matou e quem morreu. Eles querem capitalizar voto em cima. A autoridade policial, por sua vez, fez o trabalho certo. Entendeu? Agora, quem vai dizer se foi crime político sob a ótica dele ou não, se foi crime comum, se existe qualificador, se não existe, é o órgão do Ministério Público. Mas, no seu entendimento, trata-se de motivo fútil, homicídio qualificado. Eu entendo que é um homicídio qualificado, não é um homicídio simples. É um homicídio qualificado. Existe uma futilidade manifesta aí de motivação que levou esse Guaranhos a atirar o Marcelo. Perfeito. O Marcelo estava em estado de legítima defesa quando atirou no Guaranhos. O Guaranhos eu não entendo que estivesse em legítima defesa, mas isso daí os advogados dele que tem que ver, né? Se a tese deles é essa, talvez eles tenham alguma informação a mais que a gente não tem, né? Então, é meio complicado. Agora, essa questão da classificação jurídica, quem vai dar é o Ministério Público. Na sentença, o juiz que vai... veja, ele vai para o tribunal pronunciar, vai para o júri, né? Ele vai ser pronunciado no primeiro momento, no segundo momento ele vai ser julgado pelos jurados, que vão condenar ou absolver. Ou desclassificar também, né? Ou desclassificar, eventualmente, ou absolver motivadamente, como existe a possibilidade. De toda maneira, se ele for condenado, quem vai aplicar para ele a pena é o juiz de direito, que vai aí sim fazer a sentença baseada nos fatos e no voto dos jurados e tudo mais, né? A denúncia, a pronúncia, enfim. Essa questão aí, quem vai decidir são os jurados e o juiz de direito. Agora, tudo isso aí poderia ter sido evitado com um simples telefonema para a Polícia Militar. A Polícia Militar é uma instituição gloriosa e eu advogo há 35 anos na área criminal
Já ouvi muito bandido assim falando, se a polícia vier eu atiro, mas na hora H eles sempre mudam de ideia, porque a polícia militar tem um contingente de mais de 20 mil homens e se atirarem em um policial militar, atiraram na instituição. Então, a farda da polícia militar impõe respeito. Se tivesse acionado a polícia militar, nada disso teria acontecido, com certeza não teria acontecido, não teria tido esse desfecho trágico, não teria político querendo capitalizar a voto em cima dessa desgraça, e as famílias não estariam despedaçadas como ficaram, porque a família da vítima está despedaçada, a família do acusado também, né? Então é uma tragédia lamentável, que realmente vai ter desfechos aí bastante graves aí para o acusado, que já está com prisão preventiva decretada desde a data do fato, e vai ter que responder, vai ficar preso, porque existe também a questão da opinião pública, né? E a atitude dele também coloca em risco a segurança pública das pessoas. Existe toda uma instrução a ser enfrentada, testemunhas podem se atemorizar aí com as atitudes dele. Então, a fundamentação da preventiva deve ser garantia da ordem pública, garantia da instrução processual. Então, efetivamente, o juiz deve ter fundamentado muito bem o risco que a liberdade desse cidadão deve expor aí à sociedade, às testemunhas, à instrução do processo. Eu vejo que ele vai ficar preso aí durante a instrução. Se for condenado, como ele já está com prisão preventiva decretada, continua preso. Ele vai enfrentar aí uma situação bem complicadinha. Explicando para o pessoal, né, existem algumas modalidades de prisão, né? São 4, na verdade, salvo engano, né? A temporária, preventiva, a em flagrante e a em decorrência de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? E no caso dele, é uma preventiva. Preventivamente, ele precisa ser preso para evitar atrapalhar a instrução do processo. Então, ele poderia, por exemplo, ameaçar uma testemunha, né? Para garantia da ordem pública, porque o ato que ele fez causa temor da população, alguma coisa nesse sentido, só para explicar aí essas questões um pouco mais técnicas, tá? E essa aqui foi a nossa colocação aí sobre esse lamentável episódio, né? Lamentável, a gente realmente espera que esse tipo de coisa não venha mais a se repetir no país. A gente vive num estado democrático de direito, a gente tem que saber conviver com as opiniões divergentes, goste você ou não delas, tá? E é isso aí, tamo junto, até a próxima.